Abra lá sua Bíblia, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos seguir o nosso trecho. Semana que vem, por ocasião do culto à noite, estará com os irmãos aqui, o seminarista Rogério. Ele esteve aqui já numa escola dominical, ele deve estar à noite, tá bom? Tem culto normalmente aqui na igreja. E, excepcionalmente, eu estarei domingo que vem pregando lá na igreja do Guará 1, do reverendo Gustavo Villa, que é aniversário de 47 anos da igreja. Ele já havia me convidado anteriormente, então eu vou estar lá com eles, tá? Mas domingo que vem de manhã, estarei novamente com os irmãos, continuando aquele tema sobre superando biblicamente a depressão, ok? Vamos estudar esse, é um assunto bem interessante. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. A palavra de Deus diz assim. Deixa eu arrumar aqui. Okay. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, ou em dia de visitação. Vamos orar? Pedir mais uma vez a bênção de Deus sobre nós. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem sido gracioso em nos dar a Sua palavra escrita, fazer com que ela chegasse em nossa língua, mas ainda nos dá o privilégio de, em vida, termos a oportunidade de, guiado pelo Teu Espírito, todos nós refletirmos daquilo que o Senhor espera e conduz para a vida dos seus. Então, alimenta-nos, fala conosco profundamente, é a nossa oração e clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tem bastante assunto aqui, eu vou tentar resumir do verso 11 e 12 aqui, tem muito conteúdo, tá bom? Meu assunto hoje com vocês é agindo como cidadãos celestiais. Agindo como cidadãos celestiais. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Paulo disse em determinado momento assim: rogo-vos, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fossem chamados. Então, ele exorta a igreja de que, uma outra igreja, que ela ande de acordo com a dignidade da vocação a que foram chamados. A gente vai ver até como que nós somos filhos do rei, né? Então deveríamos agir como verdadeiros príncipes. Eu vou tentar demonstrar isso, não só aqui, mas onde a Bíblia chama alguém de príncipe, né? Então a gente deveria andar, porque nem sempre a gente pode incorrer num grande perigo de sermos filhos do rei e não nos parecermos nada com ele. Então Paulo faz essa exortação e, na verdade, Pedro vai trabalhar especificamente nos versos 11 e 12, depois ele vai fazer um bloco só, do verso 13 até o capítulo 3, verso 12, aí é uma tirada só, né? Mas que a gente vai dividir, obviamente, que não dá para fazer essa tirada só de uma vez, tá? Então, até lá, neste momento aqui, ele vai trabalhar essa dignidade da vocação, como cada um de nós, como crentes, na época, aquelas pessoas, deveriam agir como cidadãos que somos, cidadãos de outro lugar, de outra pátria. A primeira coisa que Pedro fala aqui é que estes cidadãos deveriam agir como corrigíveis atenciosamente. Ele começa falando de amados. As pessoas deveriam entender que elas são pessoas amadas. Porque facilmente, ao corrigirmos alguém, me espanta até como Paulo chama a igreja de Corinto de irmãos, e vai corrigir a igreja de Corinto, que está uma verdadeira bagunça, mas a despeito disso, ele ainda chama de irmãos e de amados. Pedro também, no momento da dificuldade, ainda que existiam problemas na igreja, ele chama de pessoas amadas. Na hora da correção, facilmente eu e você nos esquecemos quem são os nossos reais inimigos. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por incrível que pareça, nossos irmãos não são nossos inimigos. Às vezes parece, mas não são.
Então, estes irmãos, eles são amados por Deus, mas eles também são amados por nós. Na verdade, deveríamos amar os nossos irmãos como Deus ama aos nossos irmãos. De que maneira? Evitando veementemente o excesso na hora das correções. De modo que devíeis, diz Paulo, pelo contrário, perdoar-lhe, depois de corrigir, confortá-lo, para que não seja esta pessoa na igreja de Corinto consumida de excessiva tristeza. Porque ainda que exista um erro a ser corrigido na igreja de Corinto, Paulo diz, cuidado, porque vocês devem corrigir esses irmãos como irmãos. Não devem pesar de maneira desnecessária a mão. Aqueles que estão estudando o livro de Esther comigo se lembram que facilmente nós nos esquecemos de nos importar com as motivações que levam as pessoas a fazerem o que fazerem e não fazerem aquilo que precisavam fazer. A Esther, por exemplo, quando Mordecai está lá vestindo de pano de saco e cinza, à luz daquele decreto onde estava a ordem de exterminar todos os judeus, Mordecai está lá na frente do palácio, ele não podia entrar na maneira como ele estava vestido, e Esther manda alguém para dar uma roupa para Mordecai. Todos os comentaristas afirmam que a dificuldade de Esther ali é que ela deveria ter perguntado a Mordecai, antes de dar a roupa, o que aconteceu. Simplesmente ignora aquilo que é absoluta, extravagantemente visível de Mordecai, demonstrando que existe alguma coisa de errado, e ela simplesmente dá uma roupa nova, mas não pergunta para Mordecai o que fez com que ele agisse daquela maneira. Então, às vezes, nós nos esquecemos de olhar para o coração dos nossos irmãos, porque eles são amados. Mas não só são amados, a palavra exortar, para nós, ela tem um pouco de desgaste, porque dá a ideia de alguém que tem todo o direito de falar da maneira que quiser com o outro. Na verdade, exortar diz que é o desejo de alguém clamar de forma fervorosa e apropriada com o nosso irmão. É alguém que está insistindo para ser ouvido pelo nosso irmão. Por quê? Porque facilmente, ao amarmos os nossos irmãos, eles podem se ensurdecer em seus ouvidos e na hora da prática do erro, simplesmente eles não quererem ser ouvidos. Na hora do sofrimento, não quererem ser corrigidos, ainda que de maneira correta, ainda que da intensidade correta, todos nós temos uma dificuldade em ouvir aquilo que é importante. Então, Pedro está evitando o embrutecimento, Pedro está evitando o esfriamento das duas partes. Se nós somos agentes ou cidadãos celestiais, deveríamos aprender a ser corrigidos, mas corrigidos atenciosamente. Deveríamos entender que somos amados, mas amados no que diz respeito a alguém que precisa inclinar os ouvidos para o outro. Exatamente como as pessoas faziam com o primeiro Jó. Normalmente, quando eu vou citar o Caio Fábio, eu falo do primeiro Caio Fábio, né? Jó é exatamente a mesma coisa, é o primeiro Jó. Jó aprendeu, ele virou uma pessoa muito melhor do que ele era. Tinha algo que ele precisava corrigir no coração dele, mas o primeiro Jó, olha como é que ele era. Você imagina este camarada que precisava de correção. Eu me lembro da igreja, quando Paulo vai corrigir uma das igrejas do Novo Testamento, ele fala a despeito de serem modelos para a Macedônia, a Acaia, pessoas que receberam a palavra de Deus como de fato era, palavra de Deus, pessoas que abraçaram, e todo mundo agora eram dignas de serem imitadas. Ele diz, quando eu estiver no meio de vocês, eu preciso reparar as deficiências da vossa fé. Este Jó, que foi corrigido, mas o primeiro Jó diz assim, quando Deus era favorável a ele, quando a sua tenda manava leite e mel, ele diz assim, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar, na praça onde os negócios aconteciam, onde as pessoas se reuniam para conversar e tomar suas decisões, como foi o caso de Ruth e Boaz, o Goel do Antigo Testamento, onde ele foi resgatar a vida de Ruth. Onde ele diz, quando ele chegava na praça, as pessoas se levantavam e davam lugar para Jó.
Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham de pé. Na verdade é o contrário, né? Quando vem um idoso, o jovem levanta, dê lugar para os mais velhos. Mas quando Jó chegava, porque ele tinha conteúdo para falar, as pessoas entendiam de um coração absolutamente diferente, então os moços vazavam e até os mais velhos levantavam para Jó sentar. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Os príncipes com uma educação privilegiada queriam ouvir aquilo que Jó tinha para dizer. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Imagina quem era Jó. Jó era literalmente quem os cidadãos celestiais devem ser. E este Jó aqui, este primeiro aqui, ainda era alvo de correção. O livro inteiro Deus mostra o que é que Jó precisava corrigir, que não é alvo nosso, mas um dia a gente vai estudar. Mas esse Jó, onde as pessoas emudeciam para ouvir o que ele tinha para falar, diz o texto no verso 21, os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam em silêncio para ouvi-lo. Este era Jó. Na verdade, é assim que a palavra exorto-vos significa quando Pedro destaca no Novo Testamento que ele deveria, assim como todos nós, sermos como um novo Jó, uma nova versão de Jó, ainda que do primeiro Jó. A gente deve, as pessoas prestarem atenção quando existia um coração temeroso a Deus, um coração devotado ao Senhor, um coração inclinado e submisso à vontade de Deus, as pessoas deveriam entender o privilégio que é se sentar ao lugar de pessoas aos quais Deus tem investido a sua energia para transformar em corações dóceis, parecidos com o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio ouvir pessoas assim, e todos nós deveríamos aprender o privilégio que Deus nos dá quando Deus coloca pessoas dessa natureza, que não são pelos méritos delas, mas são dessa natureza que Deus trabalhou. Porque Deus trabalha diferentemente no coração dos seus filhos, porque Deus não quer a mesma coisa na vida dos seus filhos, e Deus não age do mesmo jeito na vida dos seus filhos, porque as mesmas coisas dadas aos seus filhos não têm o mesmo efeito. Se Deus espera que sejamos parecidos com Jesus, Ele vai particularizar, porque as nossas reações serão reações particularizadas. O que significa dizer que, naturalmente, algumas pessoas amadurecem, outras amadurecem mais rápido, outras amadurecem mais, e outras simplesmente vão sendo sábias à luz do Espírito de Deus e vão crescendo à medida com o tempo. E se nós formos pessoas sábias o suficiente como cidadãos celestiais, deveríamos aprender a sentar ao lado de pessoas e nos emudecermos como os nobres, sairmos como os jovens, darmos lugar como os mais velhos, os príncipes, no anseio de ouvir aquilo que essas pessoas teriam a dizer. Nós precisamos aprender a ouvir o que essas pessoas têm a nos exortar, a nos dizer da parte de Deus, de maneira correta, mas deveríamos abrir os nossos ouvidos. Por isso, o ideal seria que este amado e exorto-vos andem juntos, como pessoas que são corrigíveis, mas de maneira absolutamente atenciosa. Não repreenda o escarnecedor para que não te aborreça. Repreendas o sábio e ele te amará. Mas ainda, encerrando esse argumento, quem anda com os sábios, sábio se tornará, mas o companheiro de insensatos se tornará mau. Então, na verdade, o nosso coração ainda é volúvel. Graças a Deus por isso. Porque se ele não fosse volúvel, nós estaríamos completamente destinados a onde o grau de endurecimento do nosso coração nos levaria. Certamente não seria para a presença de Deus. Então, se ele é volúvel para o rim, né? Se ele é volúvel para o ruim, para o mal, ele também é volúvel para o bem. Então, nós deveríamos aprender a andar ao lado de pessoas, não só ouvirmos, mas quando Deus talhar o nosso coração, aprendermos a termos língua de sábio. Quando os outros sentarem para ouvir, a gente prestar atenção naquilo que vai falar. Porque cidadãos celestiais são pessoas que são corrigíveis atenciosamente. Mas não só isso. São pessoas que também são forasteiras. Diz aí, ainda no verso 11, peregrinos
e forasteiros que sois. Ele faz um reconhecimento da transitoriedade da vida. A real identidade desses irmãos é que eles são peregrinos e forasteiros, como ele diz, como de fato vocês são. E nós temos vários exemplos na Bíblia, mas o exemplo célere, quando nós falamos de peregrinação, nós nos lembramos de Abraão. Abraão e seus descendentes, eles foram por muitos anos peregrinos e forasteiros até entrarem na terra que Deus havia prometido. Abraão, quando Sara morreu, Sara tinha 127 anos, viveu para dedéu, hein? 127 anos. Quando Sara morreu, ele chora e senta aos filhos de Et e diz assim: eu sou estrangeiro e morador entre vocês. Depois de anos vivendo no meio daquelas pessoas, ele entende a sua real identidade de alguém que não tinha sua raiz ali, mas tinha sua raiz em outro lugar. Eu sou estrangeiro e morador. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. E é espetacular a reação das pessoas diante do reconhecimento de Abraão ser forasteiro naquela terra. E aquelas pessoas, diante do pedido de Abraão, dizem assim: responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Eita filé, hein? Jó era um camarada absolutamente singular, mas Abraão, que também tinha conteúdo para falar, porque tinha vivência para falar, só tem conteúdo para falar quem anda do lado de Deus. Não tem jeito, porque em Cristo se encontram ocultos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Ele é que é a origem do nosso conhecimento. Ele é que é a origem da nossa sabedoria. Ele é que é a origem da nossa vitalidade. É para lá que nós estamos indo. Quem anda do lado de Deus como Abraão andava. Quem anda do lado de Deus como Jó andava. Aí nós podemos reconhecer que são pessoas que Deus tem talhado. Abraão é chamado de: ouve-nos, Abraão, tu és príncipe de Deus entre nós. E é assim que nós deveríamos ser reconhecidos pelas pessoas como cidadãos celestiais. As pessoas deveriam olhar para nós e dizer: esses são príncipes de Deus. Príncipes que estão amadurecendo. Deus corrigiu a Jó. Jó, com toda aquela vitalidade, ainda precisou. Tem um primeiro Jó, que foi essa descrição que eu fiz. Você imagina um segundo Jó. Abraão precisou ser corrigido por Deus, foi tirado da terra da sua família, que era uma família idólatra. E mesmo diante da sua correção, pessoas que foram amadurecendo, ainda assim eram pessoas que tinham algo para falar. Príncipe de Deus entre nós, sepulta numa das melhores das nossas sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te dará a tua sepultura para sepultares a tua morta. Eles honraram Abraão porque reconheciam que, a despeito de ser um peregrino e forasteiro, era alguém que andava com Deus. Se na minha lápide, o dia que Deus me recolher, eu puder resumir a minha história, e se isso for verdade, eu estou absolutamente satisfeito. Fulano de tal, como Enoque, alguém que andava com Deus. Eu estou satisfeito. Não precisa mais do que isso. Porque isso é o que nós somos. Nós somos residentes temporários em um lar que não é nosso. Não se acostume com essa terra, porque aqui não é o nosso lugar. Pelo menos não do jeito que ela está. Somos cidadãos de uma outra terra, somos peregrinos, porque onde habitamos não é o nosso verdadeiro lar. Na verdade, Pedro chama estes irmãos que eles devem se portar nesse mundo naquilo que ele chama durante o tempo da vossa peregrinação. Nós dizemos que os militares são pessoas que mudam constantemente e estão peregrinando. Irmão, todos nós estamos peregrinando. E as nossas ações deveriam ser ações de pessoas que entendem as implicações destas peregrinações. Não nos apegando a este lugar, mas entendendo que tem um melhor que Jesus foi preparar para a gente morar junto com ele. Cidadãos celestiais são cidadãos que são corrigíveis atenciosamente, mas também são cidadãos que são forasteiros, que entendem qual é a sua identidade e o lugar da sua habitação. Terceiro e último lugar, não são só corrigíveis atenciosamente, porque, amados, exorto-vos, não são só forasteiros e peregrinos, como peregrinos e forasteiros que o verso 11 diz, que eles são,
mas nós somos guerreiros, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E ele diz que, a primeira coisa, esses guerreiros são guerreiros abstêmios. Abster-se significa se manter longe de alguma coisa. Abster-se significa evitar. No Concílio de Jerusalém, Pedro e os demais apóstolos se utilizam dessa nomenclatura, dizendo aos gentios, que eram os novos crentes, que deveriam se abster da contaminação aos ídolos e outras práticas que eles viam e que eram ofensivas diante de Deus. Abster-se, então, deveria ser alguma coisa que todos nós entendêssemos que deveríamos passar de longe. Salomão entendeu isso e ele fala isso de fora de nós, quando ele diz assim: não entres na vereda dos perversos, não sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo por ele. Evita de qualquer maneira um tipo de caminho como esse, porque isso não vai dar certo para você. Se você for companheiro de maus, você vai se tornar mal, porque o nosso coração ainda evolui. A diferença é que entre Salomão e Pedro, que Salomão encontra numa advertência de coisas que estão fora de nós. Mas Pedro faz uma advertência daquilo que está dentro de nós. Abster-se, então, se eu pudesse traduzir as palavras de Salomão para as palavras de Pedro, seria evita, não passar, desviar, passar de longe por determinados caminhos, sentimentos ou paixões. Coisas que internamente não deveriam existir dentro de nós, mas que por alguma razão ainda existem. Nós deveríamos ser abstêmios, porque somos guerreiros abstêmios, mas deveríamos ser guerreiros eternamente abstêmios. Na verdade, a terminologia que ele diz abster-de está no tempo presente, que indica obrigatoriamente a continuidade de uma determinada prática. Não é uma prática que você vai fazer de uma vez só, como, por exemplo, a cruz do Calvário, onde Jesus Cristo morreu e ele não vai morrer a segunda vez, e agora nós experimentamos como ondas os efeitos dessa morte. É uma vez só. Não. Aqui, literalmente, é para se abster e é para continuar se abstendo. O que significa que a minha palavra aqui são lutas contínuas. São abstenções contínuas. Deveríamos ser abstêmios eternamente, não só no início da nossa conversão, mas no meio da nossa peregrinação, mas também quando nós estivermos já avantajados no caminho da nossa peregrinação, porque muitos não entenderam, vacilaram e descansaram, como o autor aos Hebreus aponta para a liderança da igreja, que ele chama de notroi, e notroi é traduzido na versão inglesa por lazy, e lazy significa preguiçosos. O que significa que ele diz, a liderança da igreja, que também estava, semelhantemente à carta de Pedro, passando por determinadas perseguições, mas por já terem um determinado tempo de vida cristã, eles acharam que podiam relaxar na sua luta das paixões internas, relaxar na sua atenção que eles deveriam dar, como todos nós demos determinadas atenções no início da conversão. Ele diz, vocês estão se tornando enotróis. Vocês estão se tornando leis e preguiçosos, e que em outro texto vai traduzir como indolentes. A preguiça é indolência. A gente tem que ter um cuidado danado, porque eu me lembro, na época do início da minha conversão, pessoas dizerem que determinadas posturas minhas, como orar, ir na igreja, aquele prazer de estar na comunhão dos santos, de ler a palavra, de levar a palavra adiante, ele diz, isso é só no começo, depois você vai ver que as coisas vão assentar no coração e a vida cristã não é desse jeito. É óbvio que existe não uma atualização da palavra, não vou entrar no mérito, nem preciso, mas deve existir uma atualização e uma renovação de forças, onde sempre nós devemos nos abster. Não é à toa que pessoas mais velhas caem em erros que, às vezes, eles falam, são problemas de pessoas novas. Não é isso que Pedro está identificando, ele está identificando que são problemas de todos nós, independentemente do tempo de vida cristã que temos. Devemos aprender a sermos eternamente abstêmios. Porque se vacilarmos, irmãos, cuidado, porque a boa obra que Deus começou, Ele ainda não terminou. Nós não estamos prontos.
Nós só temos a liberdade de abaixar a guarda o dia que Deus recolher cada um de nós. Até morrer, 30 anos de vida cristã, 40 anos de vida cristã, a gente precisa se portar como verdadeiros novos convertidos. Pessoas novas na fé. Pessoas que sabem que já aprenderam, mas pessoas que sabem que ainda precisam aprender. Pessoas que sabem, mas pessoas que sabem que não sabem. E pessoas que sabem que vão saber aquilo que não sabem. Mas a despeito de saberem tudo o que elas vão saber, elas entendem que elas nunca vão saber tudo aquilo que é possível ser sabido. Tem que aprender a ser um eterno aprendiz. Tem que aprender a ser um eterno guerreiro. Não é coisa de novo convertido. É coisa de gente que é cidadão celestial. Devemos ser pessoas fervorosas no aprendizado, fervorosas na oração, fervorosas na comunhão, fervorosas na compartilhar a palavra, fervorosas na evangelização. Precisamos ser uma igreja de pessoas fervorosas. E aí, quando o novo convertido se converter, Deus trazer para este ambiente, ele literalmente vai cair e não vai trazer um fogo que a gente não tenha. Não vai trazer algo que já não seja comum a nós. Nós vamos aprender coisas com ele, mas eles não vão animar a vida da igreja. Por quê? Porque a igreja entende que eles não podem dar aquilo que eles não têm. E eles vêm para a igreja justamente para receber aquilo que nós não tínhamos, mas agora temos. E aqueles que são fogo no início vão cair num verdadeiro caldeirão. E não é do caldeirão de final de semana. É do caldeirão de Deus no meio da igreja. Então, irmão, pode vir quente que eu estou fervendo. Porque eu sei que eu tenho coisa para aprender, mas eu sei que eu nunca vou aprender aquilo que eu ainda tenho para aprender. Porque tem muito mais coisa para aprender do que eu, capacidade para absorver. Então, bora trabalhar. Devemos ser guerreiros, guerreiros abstêmios, eternamente abstêmios, mas guerreiros objetivos. Quando ele fala de paixões carnais, não são somente desejos sexuais descontrolados. Quando ele fala de paixões carnais, ele está fazendo uma menção de desejos pecaminosos, fazendo menção de coisas que são intensas internamente falando e que normalmente se trata de se ter aquilo que é ilícito e que normalmente pertence a uma outra pessoa e não a nós. A gente começa a achar que aquilo que é do outro nos pertence. Paixões carnais, então, diz mais do que desejos sexuais descontrolados, mas também se refere a desejos sexuais descontrolados. E que todos nós precisamos ser eternamente abstêmios. Onde ele vai demonstrar na sua segunda carta e não na primeira, fazendo menção à atitude sexual e moral que ele chama de libertinos. Segunda carta de Pedro é a carta irmã de Judas, se tratam das mesmas pessoas. Pessoas que eram libertinas sexualmente falando e que queriam frequentar as festas da igreja presbiteriana na época para poder justamente no meio das festas arrastar outras pessoas para os seus mesmos desejos sexuais ilícitos. Quer viver a ilicitude das suas práticas, vai com Deus, irmão, mas vive a sua e deixa nós. Esse que é o problema, eles vêm aqui dentro e querem viver dentro do corpo de Cristo aquilo que eles deveriam viver fora do corpo de Cristo. Por isso eles são chamados de libertinos. E nós não somos libertinos porque somos a nação santa. Porque somos o sacerdócio real. Não faz sentido uma nação santa e um sacerdócio real agir como as outras nações agem. Agir como os outros maus sacerdotes agem. Precisamos ser absolutamente diferentes. Então, ela envolve desejos sexuais ilícitos, mas não envolve exclusivamente desejos sexuais ilícitos. O que significa dizer que todos nós precisamos cuidar da nossa sexualidade, mas todos nós precisamos eternamente cuidar de outras áreas da nossa vida para além da nossa sexualidade. Porque precisamos ser também não só objetivos, mas eternamente objetivos. Texto que ele diz, fazem
guerra contra a alma, ou combatem, literalmente demonstrando também do mesmo jeito de absterdes, que é no tempo presente, que existe uma luta interna contínua no coração de todos nós. Tiago vai dizer isso. Vocês pedem e não têm porque não pedem ou pedem mal para esbanjar nos vossos prazeres e pecados. Porque todos nós, a despeito de sermos pessoas convertidas, precisamos aprender à luz de Tiago, precisamos aprender à luz de Pedro, precisamos aprender à luz de Paulo, quer seja o pastor, quer seja os presbíteros ou diáconos, quer seja a maturidade que exista na nossa vida ou não, nós não somos pessoas acabadas, nós não estamos prontos. E o tempo presente, que demonstra a continuidade de determinado aspecto da vida cristã, demonstra para cada um de nós que esta guerra interna é uma realidade na nossa vida. Não é uma realidade na vida dos ímpios, é uma realidade no coração dos crentes. Então olhe, por exemplo, para o seu filho e entenda que ele tem uma verdadeira batalha lutando dentro dele. Olhe para a vida de seu pastor e entenda que existe uma verdadeira batalha lutando dentro dele. Olhe para a liderança da sua igreja e entenda que existe uma batalha, ele está combatendo com paixões intensas no coração. A diferença entre cada um de nós será a seriedade com que cada um de nós entendem a guerra que todos estamos submetidos, não somente fora de nós, mas principalmente dentro de nós. O problema é que a gente acha que a igreja é um hospital, e é verdade, mas ela não é só um hospital, ela é um hospital dentro de um campo de batalha, mas o campo de batalha também não é só fora de nós, é verdade, é um campo de batalha fora de nós, mas é um verdadeiro campo de batalha dentro de nós, e todos nós sabemos as lutas que temos com abraçarmos as virtudes cristãs. Literalmente, Paulo diz que as obras da carne guerreiam com o Espírito, porque elas são incompatíveis entre si. Então, nem sempre quando eu preguei, eu tive vontade de pregar. Nem sempre quando eu vim na igreja, eu tive vontade de estar. A melhor coisa é a gente entender isso. Ah, nossa, quando é pastor, como é que pode isso? Porque não sou pessoa acabada. Nenhum de nós é. Então, o erro não está em reconhecer que nem sempre nós nos parecemos com Jesus Cristo. O erro não está em ignorar isso. O erro está literalmente em deixar isso de lado, fazer de conta que essas batalhas internas acontecem na vida dos outros e como se para nós fosse literalmente uma batalha ganha, um aspecto vencido, algo do passado, que nós não precisamos nos preocupar. Todos aqueles que se colocaram dessa maneira, ignorando a real força que o antigo homem ainda existe e exerce dentro de nós, caíram. Precisamos levar a vida cristã a sério. Precisamos levar quem seremos a sério, mas precisamos levar quem ainda somos a sério. Nós não ainda somos pessoas prontas. Precisamos continuamente guerrearmos contra nós mesmos. Uma luta por Deus me dá desejo pela oração, me dá satisfação na comunhão, me dá não só oportunidades, mas ousadia na evangelização. Me ajuda. Quantos de nós experimentamos as oportunidades se escancararem na nossa frente e nós nos emudecermos? Nós não temos as palavras adequadas. Quando falamos, nós atropelamos tudo. Nós nos portamos, temos até vergonha de quem somos. E a gente fala, meu Deus do céu, quantas oportunidades passaram e parece que para os outros é fácil, parece que é tranquilo. Não é não, irmãos. A grande questão é que são pessoas que estão lutando contínua e veementemente contra eles mesmos. Se nós fizermos assim, o mesmo Deus de Moisés é o mesmo Deus nosso. O mesmo Deus de Daniel é o mesmo Deus nosso. O mesmo Deus de José do Egito é o mesmo Deus nosso. O mesmo Deus de Pedro e Paulo é o mesmo Deus nosso. A diferença é que nós não somos os mesmos que Daniel, os mesmos que José, os mesmos que Moisés, os mesmos que Pedro, os mesmos que Paulo. Nós somos absolutamente diferentes, porque se buscarmos, Deus não tem uma história igual a deles. Deus tem a nossa história preparada. Mas seguramente a Bíblia diz que Deus vocês não têm porque não pedem. E eu fico a imaginar o que vai acontecer quando eu chegar no céu e dizer quais são as coisas que estavam reservadas para mim, estavam disponíveis para mim, estavam aprovadas para mim, mas elas não foram cedidas por uma negligência minha, de ter perseverado na oração, como nós aprendemos aí
com o grupo do departamento infantil. Na oração, sede perseverantes, pacientes na tribulação, mas perseverantes. Orem mais. Peçam mais diante de Deus. Deus vai dar. Mas sejam pessoas que levam a sério quem ainda são e levam a sério quem ainda nós gostaríamos de ser. Porque cidadãos celestiais são corrigíveis atenciosamente. Amado, eu exorto vocês. Eles são forasteiros, como peregrinos e forasteiros. Eles são guerreiros porque eles entendem que existe uma luta interna e uma luta interna contínua. Eles entendem que nós devemos ser abstêmios, mas eternamente abstêmios. E a conclusão de nós sermos isso, as motivações são pelo menos duas. Primeiro, para que nós não caiamos no legalismo. Nós lutarmos contra a maledicência. Diz o verso 12 que a circunstância que estava acontecendo era: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores. Maledicência se combate pelo exemplo. Maledicência, eles eram pessoas tidas como pessoas más. Por quê? Porque naquele momento os cristãos não participavam, por exemplo, da adoração ao imperador, da adoração aos deuses pagãos. Eles não participavam dos espetáculos de gladiadores nas arenas. Eles não participavam das orgias e nem das coisas que os pagãos participavam. Então, Tertuliano chega ao ponto de dizer que a ignorância em relação aos cristãos e a hostilidade que existia em relação a eles era de maneira tal que bastava que houvesse uma inundação no rio Tigre, ou, por exemplo, o rio Nilo não irrigasse os campos, ou se sequer houvesse terremotos, pragas, que literalmente os pagãos começavam a gritar: joguem os cristãos aos leões. Nada a ver uma coisa com outra. E que tem a ver os cristãos com terremotos, com o rio Nilo, com a inundação do Tigre, com as chuvas que caem, que inundam as cidades, é culpa dos cristãos, eles não deveriam estar entre nós. E qualquer coisa era utilizado naquele momento para demonstrar e externar uma hostilidade que existia em relação aos cristãos, dizendo que eles eram malfeitores. Tertuliano chega a dizer que os cristãos, ao combater e se abster das paixões carnais, ao não se parecerem com os outros, não só na imoralidade sexual, mas, por exemplo, no ódio, na inveja, na avareza, pessoas que têm, mas têm dificuldade de compartilhar. Eu vou demonstrar o quê até? Literalmente violentos, egoístas, mentirosos, não só na área da imoralidade sexual, mas de todas as áreas da vida, quando nós prestamos a atenção nela e nos abstemos dessas paixões carnais, onde muitos vão lutar com a própria inveja, muitos vão lutar com o desejo de serem odiosos, muitos vão lutar com o desejo de serem avarentos, muitos vão lutar com o desejo de serem imorais, violentos e egoístas. Tertuliano escreve que os cristãos, por exemplo, naquele momento, eles incluíam os escravos nas suas igrejas, recolhiam os doentes e feridos e tratavam deles quando eles eram abandonados até mesmo pelos familiares. Enterravam os mortos de guerra quando os mortos de guerra eram deixados a céu aberto, literalmente para serem comidos pelos animais. Eles cuidavam dos feridos, ainda que esses feridos eram pessoas abandonadas, eram absolutamente singulares. Se isso não calasse a boca dos incrédulos, nada mais calaria. Então nós combatemos a maledicência mantendo exemplar o nosso procedimento. De que jeito? Combatendo as paixões carnais, nos abstendo daquilo que ainda existe dentro de nós. A gente quer fazer uma reformulação na sociedade e esquece que a sociedade começa nos nossos corações. Mas não só a motivação deve ser combater a maledicência pelo bom exemplo, mas a motivação também deve ser a glória de Deus. Observando as vossas boas obras, glorifique ao Deus, não é no dia da visitação, porque não tem artigo definido, mas é em dia de visitação. A ideia de observar aqui, literalmente, é alguém que observa de perto. Ele vai citar isso, por exemplo, quando ele fala dos maridos em relação às mulheres.
os maridos descrentes. Diz o texto lá adiante assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. O que significa que a palavra observar significa que o marido está convivendo com a esposa, está observando de perto a esposa, percebendo quais são as suas reais motivações, e quando ele observa de perto, ele percebe que existe temor no coração dela. E Pedro, semelhantemente a isso, ele diz que os gentios, quando olham de longe, aquilo vira motivo de chacota, mas quando eles olham de perto e observam de perto a atitude dos crentes, o procedimento exemplar, eles certamente glorificarão a Deus. No dia da visitação, significa literalmente que nós podemos evangelizar, entre outras coisas, pela nossa postura de seriedade diante de Deus. As pessoas, quando vão observar de perto, aquilo que era motivo de chacota, ou aquilo que era motivo de falar mal, agora vira motivo de admiração. E as pessoas começam a glorificar a Deus porque elas percebem a real seriedade que existe na vida dessas pessoas que são guerreiras. São pessoas que se absteram das paixões carnais, são pessoas que entenderam as lutas internas, são pessoas que entenderam que precisam eternamente lutar com isso e que são pessoas que gentilmente vão se corrigindo. Quando elas percebem isso, diz o texto no finalzinho, elas acabam glorificando a Deus no dia que Deus abre o entendimento delas. Cidadãos celestiais, nos portarmos de maneira digna da vocação a que todos nós fomos chamados. Quem sabe possamos nos parecer como Jó, ainda que o primeiro Jó estava bom demais. Quem sabe nos parecemos como Abraão, que foi chamado de príncipe de Deus entre nós. Se alguém olhar para você e para mim, semelhante a Jó ou Abraão, qual seria um epíteto que alguém daria a nós como um resumo de quem nós somos? Eu cresci, não tinha esse negócio de bullying, eu escrevi inclusive um artigo de bullying que vai ser publicado, né? Mas eu era um camarada que eu tinha um amigo só. Eu fiquei sabendo que morreu, Alexandre. Era Alexandre e Ricardo, mas eu tinha mais proximidade com Alexandre. Eu era esse, eu sempre fui amigo de um, dois, de andar perto assim. Mas esse meu amigo, eu achava que ele era muito fracão e eu não sossegava enquanto ele não chorava. Eu cutucava o cidadão até ele chorar. Nossa, velho, se fosse hoje eu estava preso, né? Mas isso foi no primeiro Geraldo. O primeiro Geraldo mudou, já não é mais assim não, relaxa, tá? Mas na época, eu era um camarada de cutucar. Se as pessoas cutucam, falam mal contra nós, o que é que nós fazemos? O que é que Deus espera que a gente faça? Que a gente se corrija com gentileza, de maneira tal que sejamos considerados como verdadeiros príncipes que andam ao nosso redor. Porque todos somos filhos do rei, mas precisamos agir como príncipes de Deus nos dias de hoje. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso entendendo que são forasteiros e guerreiros. Guerreiros abstêmios, eternamente abstêmios, mas guerreiros objetivos, eternamente objetivos. Minha palavra é para você que está iniciando a sua carreira cristã, que existem lutas que você vai precisar lutar o resto da vida. Mas a minha palavra, quem sabe, é para você que já está aí uma caminhada, uma milha, 2, 3, e quem sabe cansou um pouco. Respira fundo, tira uma folga, levanta e luta conforme você nunca lutou na sua vida antes. E assim, quem sabe, todos nós poderemos levar a sério como Paulo, que esmurrava seu corpo, não como desferindo golpes no ar, para que, tendo pregado a muitos, não venha ele mesmo a ser desqualificado. Quantos de nós conhecemos pessoas que talvez até nos evangelizaram, que hoje nem nos caminhos de Deus estão mais? Pessoas que se desviaram, porque relaxaram na guerra em que nós nos encontramos. Jesus não fez isso. Até na semana de morrer, ele vai lá no Getsemane e leva a sério, e ora, e busca a Deus, e é por isso que ele teve a vitória que ele teve. E Deus espera que todos nós também tenhamos vitória naquilo que nós vamos batalhar. Mas se fizermos isso, corrigíveis atenciosamente, forasteiros e guerreiros. Espero que essa seja uma igreja
de guerreiros gentis, de guerreiros atenciosos e de guerreiros forasteiros. Vamos ficar de pé, vamos orar, pedir que Deus derrame graça sobre cada um de nós. Presbítero Daniel, pode vir aqui à frente orar por nós, pedir que Deus nos abençoe, você que está em casa. Fica o desafio, está aqui Daniel, está aí, obrigado. Fica o desafio para cada um de nós repensarmos se nós somos cidadãos celestiais. Estas coisas precisam fazer parte da nossa caminhada cristã e quem sabe outros epítetos, ainda que sejam os mesmos, possam ser repetidos. Príncipes de Deus que andam no nosso meio. Não só Abraão, mas cada um de nós. Vamos orar? Deus amado Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina, o Senhor exorta os nossos corações, o Senhor lapida os nossos corações, nos aperfeiçoa. Amém, Deus. O Senhor nos fortalece em tempo de fraqueza. É verdade. O Senhor, Pai amado, nos levanta quando nós caímos. Amém. Nós te louvamos pela Tua palavra porque ela nos conduz pelo caminho da luz. Amém, Deus. Pelo caminho rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Amém. Deus amado, na caminhada da fé, na caminhada, Deus, da vida, tantas vezes nós esmorecemos, tantas vezes nós fraquejamos. É verdade. Quantas vezes, ó Deus, nós caímos e nos distanciamos de Ti. Nós andamos por caminhos tortuosos. Tem misericórdia. Mas nós te pedimos, ó Deus, que todas as vezes que a nossa fé esmorecer, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos fortalecendo. Amém. O Senhor esteja nos capacitando, Pai, a dizer não às paixões carnais, É verdade, Deus. aos desejos carnais. É verdade, Pai. Dizer não ao que o mundo tem a oferecer de tudo que não presta. É verdade, Deus. Dizer não, ó Deus, ao pecado, ao diabo, à carne. Amém, Deus. Dizer não a nós mesmos, ó Amém, Pai. Deus. Como Paulo diz, Senhor, nos esmurrando, Pai, com toda a força que temos para não pecar contra Ti. Amém, Deus. Ajude-nos, ó Deus, e não deixes, ó Pai, que caiamos em tentação. É verdade, Deus. Mas assim como Jesus, venhamos, ó Deus, a orar com toda a intensidade, Amém, Deus. a orar com toda a nossa alma, com toda a nossa força, crendo que o Senhor escuta as nossas orações e nos fortalece É verdade, Deus. no tempo da angústia, no tempo da fraqueza. Ajude-nos, ó Deus, a sermos, ó Pai, fiéis a Ti. Amém, Jesus. A cada dia sermos cristãos mais maduros, Amém. a sermos, ó Deus, cristãos mais fortes, É verdade, Deus. que não se importam, ó Deus, e não se esmorece com qualquer coisa. É verdade, Deus. Ó Pai amado, eu rogo pelos meus irmãos e rogo pela minha vida, Amém, Deus. para que sejamos uma igreja pujante, ó Amém, Deus, Jesus. para que sejamos uma igreja fervorosa, É verdade. para que sejamos, ó Deus, uma igreja que ora, Amém. uma igreja que se ajoelha diante de Ti, Amém, clama ao Jesus. Senhor, É verdade. mas uma igreja também que se lamenta pelos seus pecados. É verdade, Deus. Ó Deus, nós temos que lamentar pelos nossos pecados, É ó Deus, e verdade, nós tem temos que misericórdia. compreender o quão grave é o pecado nas É nossas verdade, vidas. Quem peca é louco, É verdade, Pai. porque o pecado faz separação entre nós e o É Senhor. verdade, Deus. Tem misericórdia de nós. Ajude-nos, ó Deus, a experimentar o quão doce é a Tua graça, Pai Amém. amado. Amém, Deus. Ajude-nos, ó Pai, a mergulhar, ó Deus, em águas mais profundas no Amém, relacionamento de intimidade com o Senhor. Amém, Deus. E alçar, ó Deus, voos maiores, largando as coisas de menino, Pai, É verdade, Deus. e amadurecendo na fé. Amém. Ajude-nos, ó Pai. Precisamos de Ti. E que o mesmo Espírito, o Espírito Santo, Amém. que habita em Jesus, que é
um com o Pai e um com o Filho, e que está em nós, Amém. nos fortaleça Amém, Deus. e nos ajude a sermos, ó Deus, homens e mulheres retos, justos e íntegros diante do Deus vivo e poderoso. É verdade, Deus. Essa é a nossa oração, ó Deus. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus, despeça-nos em paz, ó Pai amado. Dê-nos, ó Pai, uma semana vigorosa, Amém. uma semana, ó Deus, que possamos reconhecer que só o Senhor é Deus. Uma semana, ó Deus, que sejamos gratos pela vida e pela salvação que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Amém, Deus. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a absoluta e benéfica presença do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, pelos séculos dos séculos. Amém.